do som. Queridos, nós vamos ler 3 versículos das Sagradas Escrituras, vamos fazer uma reflexão nessa noite. Eu estava até com saudade de pregar, tá? Hoje no culto de consagração, eu disse que está até, acho que eu desaprendi, né? Com enfermidade, alguma coisa, dificuldade, eu sempre entregava a responsabilidade a Walter ou a outro pastor, mas hoje eu não deixei escapar, né? Tinha 2 mensagens preparadas, uma é a identidade de todos nós, que não vou pregar hoje, né? Hoje eu vou falar sobre o testemunho que o João Batista deu acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem quietos, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós tivemos uma discussão muito interessante ontem, depois da pregação do pastor Leonardo, no dia na homenagem, ou melhor, na comemoração do dia do jovem congregacional. Tivemos aqui uma mesa redonda, eu, Walter e o pastor Leonardo, respondendo as questões do auditório, né? E a gente enfatizou sobre essa questão de estarmos mais próximos do Senhor, vemos uma vida que lhe agrade, estarmos atentos à palavra, porque afinal de contas é a palavra de Deus que gera vida, né? Muita gente às vezes chega na igreja de qualquer jeito e não para um pouquinho para ouvir, não se digna nem a parar para ouvir Deus falar o seu coração, né? Acha que Deus só fala através de uma palavra profética de curta duração, Deus te abençoe, eis que te digo, meu servo. Mas é bom a gente parar para ouvir aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque é segurança para todos nós, né? A melhor profecia é aquela que está alicerçada nas Sagradas Escrituras, porque aqui está o fundamento para a sua vida espiritual. Então eu queria ler João, Evangelho, capítulo 1, versículos 6 a 8. Eu vou procurar ser mais conciso possível, apesar de ter muita coisa para dizer nesta noite. Espero que Deus me ajude, me dê graça, para que os irmãos possam entender aquilo que precisa ser dito para a nossa edificação espiritual, até para nos garantir a vida eterna, né, através de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 8. São 3 versículos, 6, 7 e 8. Vamos lá. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém? Feche os olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos na tua casa nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui, nesse santuário. Queremos, ó Deus, te agradecer porque tu és o Deus vivo, um Deus real, um Deus que todas as vezes que o teu povo se reúne em nome de Jesus para a celebração, tu se faz presente através do teu Espírito. Então, ser servido nesta noite, olhar para nós com um olhar de misericórdia e falar profundamente aos nossos corações. Nos dê graça, nos ajude. Ó Deus, que essa palavra enche o nosso coração de alegria e também de confiança e fé em Jesus Cristo. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Não sei se é a demora de pregar, né? Estou emocionado. Irmãos, quando você abre a sua Bíblia e olha o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, e você passa uma página, ou 2 ou 3 em branco, às vezes tem outras informações, mas geralmente na Bíblia comum você passa uma página e já encontra o Novo Testamento, não é verdade? Só que entre o Antigo e o Novo Testamento passou-se um período chamado de silêncio profético, ou período interbíblico, de 400 longos anos. Deus ele tinha cessado de falar ao povo de Israel. O último profeta escritor, no caso Malaquias, ele entrega a sua mensagem e aí Deus para de falar no meio do povo, para o povo de Israel. Silêncio profundo.
400 anos depois, Deus começa a falar novamente, bendito seja o nome do Senhor, né? O nosso Deus é um Deus que fala, irmão, diga amém. Amém. É um Deus vivo e Deus que fala, o Deus que ministra nossas almas, bendito seja o nome do Senhor, né? E os evangelhos que começam a, a revelação, porque a revelação bíblica tem uma progressividade, começa no Velho Testamento e termina no Novo Testamento. Depois que João, o evangelista, escreveu o Apocalipse, escreveu a última palavra amém, botou um ponto final, a inspiração cessou. Então Deus deixou de falar daquela maneira convencional através dos escritores sagrados. Fala agora através de sua palavra. São Pedro diz o seguinte: se alguém falar, fala segundo os oráculos de Deus. Precisa a gente olhar para a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra no coração. Bem-aventurados são aqueles que prestigiam os cultos da igreja. Diga amém, irmãos. Onde a palavra de Deus é proclamada com veracidade, porque gera vida, gera salvação, gera transformação, novo nascimento, vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, quem era João Batista? João Batista era filho de um casal idoso, que nasceu de uma maneira graciosa, né? Porque o casal já não tinha perspectiva nenhuma de gerar filhos, mas Deus graciosamente faz com que Isabel e Zacarias tenham um filho que ele colocou o nome de João. Este homem, que era um sacerdote em potencial, porque todo filho de um sacerdote, automaticamente, no meio do povo de Israel, pela legislação, já era um sacerdote em potencial. Mas João não vai por esse caminho. Ele agora vai para... Eu estava até pensando aqui, meu Deus do céu, que coisa interessante, né? Porque ele era mais velho do que Jesus 6 meses. 6 meses. E o Batista foi criado na Judéia e Jesus na Galiléia. Então ele não se conheceu. Não tinha redes sociais, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada, né? Então, ele não se... Não é verdade? O que acontece, né? É que quando João foi batizar, João começou seu ministério, eu pedi que o presbítero Evandro no início lesse o texto em Mateus capítulo 13, que é justamente a pregação do Batista, né? Para aquelas pessoas que procuravam o batismo e que vinham atraídos pelo Espírito para ouvir aquele profeta lá no deserto. E ele disse o seguinte: quando ele batizou o Senhor Jesus Cristo, eu não o conhecia. Então a gente entende que passaram 30 anos praticamente, um distante do outro, sem ter nenhum conhecimento, apesar de ser da família, né? Humanamente falando. Mas acontece, irmãos, é o seguinte, que ele disse: eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar disse o seguinte: aquele em quem vir e descer o Espírito Santo, este é o que batiza pelo Espírito Santo. A partir dali, João começa a olhar Jesus Cristo com muito mais assim atenção e começa agora a testificar dele. Interessante, irmãos, é que João Batista estava... A sua vida e seu ministério estava profetizado 700 anos antes de Cristo. É muito tempo, não é verdade? O Brasil foi fundado em 1500, né? Pois é, então nós não temos nem 700 anos de organização, né, como país, né? Pois é, então lá no livro de Zacarias, no capítulo, ou melhor, de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, o Senhor disse que ia enviar... aquela pessoa que seria chamada a voz que clama no deserto. Queria preparar o caminho do Senhor, para que quando o Messias começasse a exercer o seu ministério, tudo já estava mais ou menos aplanado para que o povo pudesse receber o Messias prometido. Muito bem. E agora, irmãos, João começa a testificar do Senhor Jesus Cristo, né? Então eu queria nesta noite, rapidamente falar sobre o seu testemunho acerca de Jesus Cristo. Acho que eu vou trocar aqui pelo Edígles, pelo microfone normal do porque está falhando aqui, viu? Está paradinho aqui.
Eu queria, irmãos, de maneira sucinta, mas bem objetiva, falar sobre o testemunho que ele deu acerca do Senhor Jesus Cristo. Lembrar aos irmãos que João era o último profeta da velha dispensação, apesar de ter ministrado no início do Novo Testamento, porque o Senhor disse que a lei e os profetas duraram até João. Então ele é o último profeta da velha dispensação, né, que trouxe a revelação de Deus para as pessoas. Interessante é que ele foca o seu ministério, que durou menos de 1 ano, irmãos. Olha, pastor teve só 1 ano de pastorar. Quer dizer, não deu tempo para fazer muita coisa, porque ele teria que sair do cenário. Ele me disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista exerceu esse ministério curto, de curtíssima duração, morreu decapitado com a idade aproximadamente de 33 anos, alguma coisa assim, né? Ou até menos, né? Para que Jesus pudesse exercer o seu ministério, né, com foco centrado somente nele. Muito bem, então a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, que o Batista falou de Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que ele, Jesus, tinha o primado, portanto, era antes dele. Puxa, ora, se eu nasci, digamos, Milton, meu irmão, é o primogênito, né? Então ele nasceu primeiro do que eu não sou antes dele. Ele é quem é antes de mim. Então, alguma coisa João queria revelar sobre o Senhor, né, que estava embutido nessa declaração. Ele disse assim, né? Ele disse que este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Então a gente começa a perceber que ele estava falando da pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos que nós compreendamos que Jesus Cristo, ele tem uma existência eterna, sempre teve, como o eterno Filho de Deus. Lá no Salmo 2 é dito o seguinte, eu te gerei, né? Hoje te gerei. Deus dizendo para Jesus Cristo, né, que Jesus tem uma geração eterna. Então, Jesus sempre existiu como eterno Filho de Deus. Quando ele disse perante os judeus, olha que afirmação ousada, ele disse que Abraão tinha desejado, viu o dia do Filho de Deus, né? E os judeus disseram: oxente é a linguagem nordestina, você está me ouvindo nas redes sociais, né? Oxente, você não tem nem 50 anos, diz que conhece Abraão. Foi que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Então, querido, nós precisamos de entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem existência eterna, ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? No princípio era o Verbo, diz a Bíblia, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É uma declaração estupenda, eu acho uma das maiores declarações na palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, o Logos, a vida, na palavra, Jesus Cristo. No princípio é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas tem outro texto fenomenal também, o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A kenose, quer dizer, Jesus, o Deus Filho, despe-se de sua glória, assume a natureza humana limitada no tempo e no espaço e vem conviver conosco. Para quê? Para realizar uma obra que só Ele poderia realizar, que era morrer na cruz para nos reconciliar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse São João, o evangelista e não o Batista. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, veja o que a Bíblia diz também, o qual Paulo escrevendo na igreja de Colossos, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seu trono, seu dominações, seu principado, seu potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus é Deus, é pré-existente, amém? É por isso que eu pedi a Murilo que abrisse o culto hoje 1000 vezes, meus louvores rendamos a Jesus.
Infelizmente, o nome de Jesus está fugindo no meio da igreja de Cristo. Os obreiros estão saudando que o Eterno te abençoe. Nada contra a palavra eterno, que fala sobre a eternidade de Deus, é um atributo do Senhor. Mas esse Deus que nós adoramos tem nome, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que Deus deu a ele o nome que está acima de todo outro nome, para que o seu nome sobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas você diz, mas pastor, e Deus e o Espírito Santo? Irmãos, é o seguinte, o conselho da Santíssima Trindade se reuniu e definiu que o Filho fosse o Redentor, que ele encarnasse, assumisse a natureza humana, morresse na cruz para nos salvar, nos reconciliar com Deus, e a pessoa só poderá ser salva se crer em Jesus Cristo. Quando o carcereiro perguntou a Paulo, senhores, Paulo e Silas, né, o que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta que Deus deu através dos apóstolos? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, é que João testificou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava passando, ele olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse isso em 2 ocasiões para as pessoas que estavam ali ao alcance do seu testemunho. 2 vezes ele disse. Bom, que cordeiro? Porque o cordeiro que tira o pecado não seria o cordeiro pascal. Porque a Páscoa era a celebração de libertação de Israel da escravidão egípcia. O cordeiro que seria um cordeiro que era imolado lá num dos sacrifícios que Israel oferecia no passado para perdoar os pecados do povo, inclusive o pecado da nação. E João o identifica como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, o pecado sempre foi e será o drama do homem. Não se iludam. O pecado de origem matou o homem, afastou o homem de Deus. O pecado estragou a imago Dei no homem. E o homem hoje vive morto em seus delitos e pecados, desde quando nasce. Graças a Deus que aquelas pessoas que conseguem ouvir a mensagem do Evangelho, conseguem acreditar na mensagem, aceitá-la de coração, essas pessoas têm os seus pecados perdoados. Este cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele tem autoridade espiritual para tirar o pecado do homem. Uma vez levaram a Jesus um paralítico, 4 pessoas levaram para ser curado. Jesus olhou para ele e disse, filho, perdoados são os teus pecados. E os judeus questionaram, este homem está dizendo besteira, loucura, quem pode perdoar pecados senão Deus? E é verdade, ninguém pode perdoar pecados senão Deus, só que Jesus Cristo é Deus, e ele não acreditava nessa verdade. Jesus disse, tá bom, então eu vou dizer a este homem, levanta-te e anda. Ele levantou-se e andou, bendito seja o nome do Senhor, mostrando que o Senhor tem autoridade de perdoar pecados. Olha, você que é crente, que já foi alcançado pela graça de Deus, você também não está imune do pecado, não, saiba disso. Porque a sua natureza ainda está inclinada para o pecado. Muitas vezes o crente não entende esta verdade. E o que é pecado, pastor? É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão desta lei, irmãos. O presbítero está aqui, soprando meu ouvido, né? Errar o alvo estabelecido por Deus. E a gente está lutando constantemente contra a irmã doida, como dizia o pastor Catão. Você tem 3 grandes inimigos na sua vida, meu querido irmão em Jesus Cristo: o mundo, o diabo e você mesmo. Paulo disse em certa ocasião, quem me livrará do corpo desta carne? Mas ele diz, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus tira
o pecado. Não guarde pecado no coração, porque vai estragar a sua vida espiritual, irmãos. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus a misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus por isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, nas palavras do apóstolo Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Este cordeiro está lá no céu. Depois de realizar a obra redentora, assentou-se à destra de Deus. Quando João teve uma visão, irmão, lá no capítulo 5 de seu livro de Apocalipse, primeiro ele vê Deus no seu trono, uma visão extraordinária, coisa linda, que nós um dia iremos ver isso aí. Diga amém, irmão. Aí o que acontece? Ele diz que viu um cordeiro, como que sido morto, e aquele cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que falam de ser todo poderoso e onisciente, toda a ciência, todo o conhecimento. E aquele cordeiro tinha morrido, derramado o seu sangue para fazer com que nós fôssemos um reino de sacerdotes, bendito seja o nome do Senhor. Mas a terceira coisa, irmãos, estou correndo aqui, João testemunhou de que Jesus era de fato o Messias e o batizador com o Espírito Santo. João testificou dele dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha, Cristo é o mesmo que Messias, significa ungido. Jesus foi batizado pelo Batista, mas a unção dele para o seu ministério foi quando o Espírito desceu sobre ele. A partir dali, ele foi considerado o ungido, o Messias, bendito seja o nome do Senhor. Aquele prometido na velha dispensação, que ele queria libertar as pessoas dos seus pecados, da escravidão do mundo, do pecado e assim por diante. Irmãos, essa questão messiânica é uma coisa muito importante que a palavra de Deus nos revela. Veja bem, quando a mulher samaritana, ela tem uma dúvida muito grande, onde é que você fazia a verdadeira adoração ao Senhor, se era em Jerusalém ou se era em Samaria. E Jesus começa a falar com ela, mostrando que nem lá nem cá, nem ali nem acolá, e disse a ela que a verdadeira adoração à natureza espiritual, e vai avançando na conversa. Só sei que a mulher disse o seguinte em certa ocasião, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, Messias significa Cristo, ungido, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Quer dizer, aquele Messias prometido que a Israel, ao povo da antiga dispensação, chegou, só que chegou em humilhação. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, libertador, que sacudisse o jugo do Império Romano e estabelecesse Israel como uma nação preponderante no mundo sob o seu comando. Aí Jesus chega em Jerusalém montado num jumentinho, pregando paz e amor. Então não é este o Messias que nós queremos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Messias prometido. Amém? Jesus Cristo. Mas Deus te adianta aqui. Mas ele é o batizador com o Espírito Santo. O que é que significa isso, irmãos? É que o homem, por natureza, ele é irregenerado. Mas quando ele tem contato com o Evangelho, com Jesus Cristo, ele é objeto de uma obra transformadora.
Ou seja, ele é batizado com o Espírito Santo, significa o seguinte: ele é inserido no corpo de Cristo, místico de Cristo, que é a igreja. Então, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém, irmão. Mas, pastor, o senhor prova? Prova. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. E esse batismo, quem faz é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em algumas pessoas, aliás, na maioria das pessoas é imperceptível esta ação. Outros não. Tem pessoas que têm uma experiência dramática de conversão. Outros não. Outros passam da morte para a vida de uma maneira tão suave que nem se lembra do dia da sua conversão, como é o meu caso. E outros, e mais outros. O fato é que a Bíblia declara que no momento da conversão, da regeneração, isso é a obra de Cristo batizando o crente com o Espírito Santo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Os nossos irmãos pentecostais entendem com a segunda experiência e faz até um negócio muito complicado. Tem uma, digamos, crente mais consagrado e crente menos consagrado. Os crentes batizados com o Espírito, ele ocupa um degrau superior de santidade, os outros Não, irmão! Todos, diz a Bíblia, fomos batizados com o Espírito Santo por Jesus Cristo no ato de nossa conversão. Bendito seja o nome do Senhor, né? Em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, entendo também nele, querido, fois selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E esse Espírito é concedido por Cristo no ato da conversão, bendito seja o nome do Senhor, do novo nascimento. Tito 3, 3 a 7. É um texto com alguns versículos a mais, mas vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então você tem o Espírito, se alegre com a presença de Deus na sua vida. Agora, uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Entenderam? Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ter a plenitude do Espírito na vida da pessoa. Aí você deve buscar, deve consagrar a vida, investir na oração, na palavra, na santidade e pedir a Deus uma poderosa unção do Espírito para a sua vida. Diga amém, irmão? Porque com isso você vai ser vitorioso em tudo para a glória de Deus. Pastor, quando o Espírito me encheu, eu vou plantar a bananeira da igreja. Não, 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 irmão. O Batista era cheio do Espírito desde o ventre materno e não fez um milagre sequer, irmãos. Não sequer. Pregava a palavra. Pregava a palavra. Irmãos, a prova real de um crente cheio do Espírito, sabe qual é, irmãos? Não é falar línguas estranhas, não. Eu desafio qualquer pessoa para mostrar na palavra de Deus essa é a verdade. Sabe o que é? Produzir o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22. Quer ver isso aí? Vamos lá. Aí você vai ver aqui
Porque é uma vida cheia do Espírito. É aquela pessoa que anda na presença de Deus. Uma vida digna, que agrade ao Senhor, né? Aí diz a Bíblia aqui, irmãos, Gálatas 5:22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o domínio próprio. Então, a vida cheia do Espírito, naturalmente esse fruto começa a aparecer. Amém? Lá em casa tem 2 pés de manga. De vez em quando eu trago manga para vocês aqui, né? Quando dá muita manga, a minha não vendo a ninguém. Trago tudo para a igreja. Depois, quando eu vou comer tudo, aliás, estou até com diabetes, posso um pedacinho. Né? Trago aqui para a igreja, enche ali, diversas vezes, para dar aos meus queridos amados irmãos. Né? E produz naturalmente, eu não vou forçar a mangueira a produzir manga, não. Então, a vida cheia do Espírito, naturalmente, produz este fruto para a glória de Deus. Mas, pastor, quando o Espírito cai no Pentecoste, os irmãos falaram línguas estranhas. Não, falaram línguas estrangeiras. É diferente de línguas estranhas. Línguas estranhas é dom do Espírito para quem já tem o Espírito de Deus, irmãos. E quem está cheio do Espírito, se essa for a vontade de Deus, de dar aquele dom àquela pessoa. Nem todos falam língua, disse Paulo. E como é que eu vou colocar falar língua como uma grande credencial de uma vida de santidade? Isso é balela. Não é bíblico. A menos que queiram rasgar a Bíblia e inventar uma. Enchei-vos do Espírito, disse Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Não se embriaguem com vinho. Vinho aqui você pode usar qualquer coisa que toma o lugar de Deus dentro do seu coração. Aqui nessa igreja não é proibido falar línguas estranhas. Liliana, de vez em quando, estava falando. Ela falou língua. Cadê Liliana? Levanta a mãozinha. Ela estava por aqui. Ah, deve estar na cantina. De vez em quando tem um ministro aqui que fala, já viram proibir? Não. Porque eu reconheço como dom do Espírito. Agora, querer cobrar de todo crente que foi batizado pelo Espírito, como a palavra de Deus revela, falar línguas estranhas, é querer cobrar coisa que Deus não autoriza a ser cobrado. Não sei porque eu estou dizendo isso, que não está no script não, viu? Não estava no script falar sobre essas coisas. Mas, às vezes, isso atrapalha a vida do cristão. A vida do cristão. Vamos lá, quarta coisa. João testificou que Jesus era o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Para um judeu genuíno, sacerdote, filho de um famoso sacerdote em Israel, Zacarias, dizer que Jesus, aquele homem que estava ali no meio deles, era Deus encarnado, meu Deus do céu, isso era, aos olhos dos judeus, era uma blasfêmia. Aliás, foi isso que levou Jesus à condenação pelo tribunal romano, o judaico. Mas, irmãos, ele disse o seguinte: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. A deidade, irmãos, ela compõe-se de 3 pessoas da mesma essência, possuidora dos mesmos atributos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor por essa doutrina exarada na palavra de Deus. Nós adoramos a Deus Pai, diga amém. Adoramos a Deus Filho e adoramos também a Deus Espírito. 3 deuses, não, o único Deus que se subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele disse aqui: eu vi, disse ele, e tenho testificado que este, apontando para ele, é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a doutrina, né? Disse o escritor aos Hebreus: feito tanto mais excelente do que os anjos, que quanto herdou mais excelente nome do que eles,
Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei. É o hoje eterno de Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Lembre-se quando Jesus foi batizado pelo Batista, terminou o batismo, os céus se abriram, o que é que você ouviu? A voz de Deus, audível: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem todo o meu prazer. Amém? Jesus, certo dia, pediu um feedback. A gente aí que é especialista em liderança, ensina, né? Feedback é o retorno da informação. Ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Primeiro perguntou: o que é que o povo diz aí de mim? Aí Jeremias, não sei o quê, Elias, disseram: aí vocês, o que é que dizem? Aí Pedro, tomado pelo Espírito, diz: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que o Senhor disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmão, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você está na boa. Amém? Porque isso é essencial para a sua salvação. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ainda lendo Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nós falamos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está entronizado, irmãos, governando a igreja e o universo. Tudo está sob o controle do Filho de Deus, por delegação do Pai Celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Pedro diz que ele subiu ao céu, assentou-se à destra de Deus, e sujeitaram-se a ele as autoridades e as potências. Às vezes eu fico: meu Deus, que o mundo está tão... Tem um Putin lá acabando com tudo, lá a Ucrânia já ameaçando a Europa, tem não sei quem lá, não sei aonde, também querendo acabar com tudo. Mas eu me lembro que esses homens nada são nas mãos do Senhor Jesus Cristo, estão submissos a Ele. Amém? Vão até onde Ele permite, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida também, viu, querido? Às vezes a gente, meu Deus, fica assim, meio alarmado, né? Eu mesmo, puxa vida, depois que essa gripe de 20 dias me prostou em casa, fui fazer o exame médico, meu Deus do céu, a diabetes está nas alturas, o médico passou logo. Aí também a PSA passou, eu digo: Jesus, e agora? Meu Deus do céu. Fiz como é o nome? Cintilografia, alguma coisa assim. Pois é, vou receber o resultado amanhã, não sei o resultado. Passei uns 20 minutos numa máquina, deitado, com as mãos juntas, com as mãos aqui no peito, com as mãos na cara, e a bicha bem devagarinho, agoniada: faça logo, Jesus, socorro! Não sei o resultado, mas está tudo nas mãos do Senhor. Ele é Senhor, o Senhor é exaltado, irmãos, Ele é Deus, é o Senhor da igreja, o Senhor da minha vida, da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E para terminar, Jesus testificou, preste bem atenção, ou melhor, João testificou que a fé em Cristo garante ao crente a vida eterna. Diga amém. Quem quer morrer hoje, levanta a mão. Mas um garotinho ali,
Mas os mais velhos, ninguém ousou levantar a mão. Pastor, o que é que está havendo na igreja? Isso é natural, irmão. Nós não fomos feitos para morrer, irmão. A morte é algo imposto à natureza humana por causa do pecado de origem. Eu não quero morrer, mas vou morrer. Segundo Francisco, vai ser arrebatado, que é uma promessa de Deus, né, que não só ele, mas todos nós iremos também, que professamos a fé em Jesus Cristo. Mas veja, irmão, a questão é o seguinte, é que João disse, olha, crendo nele, vocês terão a vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. A maior aspiração do homem é viver para sempre, irmãos. O presbítero está com 85 anos ali, né, meu irmão? Mas ele não quer ir agora, não. Eu sou 10 anos mais novo do que ele, mas não quero ir agora não, mas também estamos nas mãos do Senhor. Isso é uma aspiração natural do homem. Mas a questão é o seguinte, irmãos, que o Evangelho garante a vida eterna, começa neste mundo e se projeta na eternidade. Isso foi o que João disse aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele disse, terá, nem talvez terá, tem. Mas aquele que não tem o Filho não terá a vida, misericórdia. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, misericórdia, né? O evangelista João, não o Batista, né? Ele disse o seguinte, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora diga comigo o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus, bem alto, como os amados não ouviram na televisão, nas redes sociais, eu vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, uma vida sem fim na presença de Deus, com o corpo ressuscitado, transformado, glorioso, vivendo para sempre na presença do Senhor. Isso é exclusivo para quem crê em Jesus Cristo e o aceita como Salvador e Senhor. Paulo disse, terminando, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Evangelho é dínamos, é força, é poder para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, todo o seu coração, você tem a vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. Isso o Batista disse, e eu confirmo também aqui nessa noite através da palavra do Senhor. Terminando já, senão o voto não celebra a ceia, né? O ministério do Batista foi de curta duração, aproximadamente 1 ano, mas poderosíssimo. João não fez nenhum milagre, no entanto, testemunhou poderosamente do seu Senhor e Mestre, cumpriu o seu ministério, fez o que Deus ordenou que ele fizesse, que foi preparar o caminho do Senhor e testificar dele, como vimos acima. Que a sua vida e obra nos sirvam de inspiração, que dediquemos as nossas vidas ao serviço do Senhor. Amém? Cada um cumprindo com alegria o seu ministério, pois para isso somos chamados. Amém. João testificou que Jesus era pré-existente, que Jesus era o Messias, Jesus era o Cordeiro de Deus, Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o objeto da fé salvadora. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Oh, ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Toda a igreja. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé
que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e rogamos que Tu apliques em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.